Só pra vocês ficarem familiarizados, já que eu não tô gravando no local de sempre. Oi gente, eu sou o Luiz e no vídeo de hoje eu não tô lá no nosso cenário que eu costumo gravar, eu vim pra cá, então se vocês ouvirem alguns barulhos que vocês não estão acostumados a ouvir ou a iluminação estiver estranha, relaxa, que é só o lugar diferente que eu tô gravando. E hoje eu quero saber se vocês já estão acomodados, já estão sentados, porque o vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que os vídeos costumam ser aqui no canal, porque a gente vai falar da fase 1, tipo do universo cinematográfico Marvel, só que em ordem cronológica, em ordem de acontecimentos. Por quê? O que a gente vai fazer? A gente vai começar uma série aqui no canal de acompanhar o universo cinematográfico Marvel, que é o MCU, em ordem cronológica, ou seja, não em ordem de lançamento de filmes, mas em ordem do que os fatos aconteceram. E a gente vai começar pela fase 1 do MCU, que são os primeiros filmes. Mas, como eu falei pra vocês, vai ser em ordem cronológica e esse vídeo também vai ser longo. Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Então vai ser ordem cronológica dos filmes da Marvel da fase 1, parte 1, e ordem cronológica dos filmes da Marvel da fase 1, parte 2. Então é isso, os avisos. Eu espero que vocês gostem, tenham entendido. Então vamos pro vídeo. Tá, mas primeiro a gente precisa entender o que é o MCU. O MCU é o universo compartilhado, o universo cinematográfico da Marvel. É tipo uma grande fofoca, digamos assim, que você conta pros seus amigos e tá acontecendo com seus amigos. É onde tá todos os filmes interligados, mesmo eles, tipo, não tendo o mesmo nome, digamos assim. Um exemplo muito bom disso que eu vou fazer pra vocês. Imagina que eu tô com uma bolinha na mão. Eu jogo essa bolinha pela janela. Essa bolinha cai na sua cabeça. Você vai tentar descobrir quem jogou a bolinha. E eu vou tentar achar a bolinha que é minha. Então a gente vai cursar todo um caminho, todo um percurso, passando por um monte de pessoas, por um monte de situações. E no final nós dois vamos se unir por um interesse comum, que é a bolinha. Então é basicamente isso que acontece no MCU, onde todas as personagens, os filmes estão conectados. Exemplo, digamos, não é assim, a história da bolinha, filme 1, filme 2, filme 3, filme 4, filme 5, não. É tipo um monte de filmes com nomes diferentes, com personagens diferentes, vai ficar todo mundo conectado e no final todo mundo se junta e dá bom, entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido, porque eu gastei toda a minha criatividade aqui agora só pra dar esse exemplo pra vocês. Exemplo. Enfim. E lembrando de novo, nesse vídeo aqui eu só vou destacar pra vocês os acontecimentos em ordem cronológica da fase 1 do MCU. Ou seja, mas nos quadrinhos acontece diferente. Eu não tô falando dos quadrinhos, eu não li os quadrinhos, tô falando dos filmes. Mas tal filme lançou primeiro que o outro. Tipo, Homem de Ferro lançou em 2008 e Capitã Marvel lançou só em 2019. Eu não estou falando de ordem de lançamento, eu estou falando de ordem de acontecimento. Então, tudo explicado, sem enrolação, vamos começar. Agora começar mesmo, tipo, começar a falar. Tudo começa no ano de 1942, quando um jovem chamado Steve Rogers tem muita vontade de servir ao exército. Porém, o Steve não tem, tipo, capacidade física nem de saúde, porque ele tem asma e outros problemas, para poder servir o exército na Segunda Guerra, porque era tipo, ele se achava muito incapaz, porque todas as pessoas, digamos assim, homens da idade dele estavam servindo, menos ele, porque ele era muito magrinho, muito pequenininho, ou seja, não tinha capacidade nenhuma. E ele via bem isso porque o seu melhor amigo, que eles esqueceram juntos, estava servindo no exército, o Bucky Barnes, e ele não estava servindo. Até que um dia um cientista lá do exército chamado Abram, qual é o nome dele, gente? Eu não sei falar o nome dele, mas vai aparecer aqui pra vocês. Enfim, o Abraham viu a vontade do Steve de servir no exército e então ele recrutou o Steve. Nisso que ele recrutou o Steve no campo de treinamento, eles perceberam que o Steve, apesar de não ter capacidade nenhuma de servir o exército e na guerra, ele tinha muita força de vontade e coragem. Então o Steve passou, digamos assim, foi escolhido para poder servir de cobaia para um experimento que prometia tornar um homem um super soldado e lutar na guerra. Quem dirigia esse experimento era o Abraham e o Howard Stark, que era o engenheiro mais renomado da época. A gente vai falar do Howard mais pra frente. O Steve aceitou participar do experimento, já que ele foi escolhido e tal, só que o Abraham avisou que, tipo, antes dele,
uma pessoa tinha testado o experimento, tipo, que era um soro, só que essa pessoa experimentou esse soro antes de estar pronto. Ou seja, essa pessoa foi lá e ficou, tipo, deformada, e é isso. Foi isso que aconteceu. O Hamilton também falou pro Steve que essa pessoa que ficou com o rosto deformado, que tomou o soro antes da hora, era o Johann Schmidt, né? Johann Schmidt, que hoje em dia ele é o... Como que eu posso falar pra vocês? O chefão de uma organização nazista chamada Hydra. Ele e o Hitler dividiam, tipo, pensamentos incomuns, porém ele tinha uma visão mais, como eu posso falar pra vocês, mitológica, mais que sobrenatural. E um dos planos do Joseph era criar armas a partir de objetos mágicos, místicos, e ele era do mal. Porém, a gente não sabia que o Johann já tinha encontrado os objetos místicos que ele queria para poder criar armas, que era o Tesseract. O Tesseract é um cubo, um objeto que fazia parte da coleção do deus Odin, que a gente vai falar mais pra frente. E por ventura veio parar aqui na Terra e o Johann tava louquíssimo atrás desse cubo para poder criar armas. Até que um dia ele foi lá, achou o cubo e começou a criar umas armas muito loucas para poder ganhar a guerra junto aos nazistas. Mas tudo bem, o Steve escutou a história, escutou a moral da história e falou: mesmo assim eu vou participar do experimento para me tornar um super soldado, porque o que eu mais quero é servir na guerra. E ele foi lá, fez o experimento, deu tudo certo. Ele passou de um cara pequeno e magrinho para um cara super bombado, super saradão. E deu tudo certo, foi um sucesso. Só que no dia que estava acontecendo o experimento, tinha algumas pessoas na plateia assistindo, digamos assim, plateia, que eram algumas outras pessoas importantes do governo e alguns outros cientistas ou pessoas com interesse no soro. Dentro dessas pessoas estavam infiltrados da Hydra, que era lá a organização do carinha louquinho que queria o cubo, que é o Tesseract, que também tomou o soro e ficou deformado. Aí ele foi lá, era um carinha infiltrado da Hydra, ele conseguiu roubar um frasquinho de soro e nisso que ele roubou, ele foi lá e atirou no Abram, e o Abram morreu. Enfim, aí o Steve foi correndo atrás dele, conseguiu recuperar o frasco de soro que foi lá, quebrou no chão, e o carinha morreu porque ele foi lá e se matou. Enfim, assistam o filme pra vocês poderem entender. Depois disso, da morte do Abram, tipo, que era a pessoa que acreditava no potencial do Steve, o Steve perdeu o principal objetivo dele, que era servir os Estados Unidos, e foi recrutado para servir de show para os Estados Unidos. Como assim? Ele passou a virar uma personagem de filmes, de peça para criança, de história em quadrinhos, e ficou conhecido como Capitão América. Isso frustrava demais o Steve, porque em vez de ele estar servindo na guerra igual o amigo dele Buck, que estava servindo, igual os outros soldados, ele estava servindo tipo de alívio cômico para não frustrar os soldados, para fazer apresentações e tal. Até que um dia o Steve se revoltou contra isso e com a ajuda da Peggy Carter e do Howard Stark, ele foi resgatar alguns soldados que estavam perdidos num tipo em um campo, em uma área onde era dominada pela Hydra e pelo nazismo. E alguns soldados americanos ficaram perdidos por lá e foram dados como mortos, incluindo seu amigo Buck Barnes. Então o Steve falou assim: não, eu preciso fazer alguma coisa, e foi lá e resgatou eles. Quando eles chegaram lá, o Steve descobriu que aquele carinha lá muito louco, o nazista Johann Schmidt, ele tinha assim construído as armas com a energia que ele achou do Tesseract, e ele estava querendo explodir o mundo inteiro, principalmente os Estados Unidos, com aquelas armas para poder assim o nazismo ganhar. Então o Steve vai lá, consegue resgatar todo mundo, Buck, o resto do pessoal, e todo mundo fica feliz. E aí começa a acreditar no potencial do Steve. Então o Steve fala lá com o chefão do exército, acho que o coronel, e fala assim: então, aquele cara criou armas muito boas, a gente precisa impedir ele. Então o Steve vai lá, recruta uma equipe, incluindo o Buck, para realizar missões e pouco a pouco destruir lá o vilão. Então o Steve, que ficou conhecido como Capitão América, recebeu um uniforme bacana, recebeu lá toda a equipe que ele montou e também recebeu um escudo que o Howard Stark construiu para ele, que era feito de vibranium, que era o metal tipo mais leve da época, tipo um dos mais leves que o metal, e também mais resistente que o metal, então ele poderia lutar de boas com o escudo, que não ia acertar tiro nele. Enfim, era um metal muito forte, o vibranium, que era um dos mais raros na época. Aí o Steve, o Capitão América, digamos assim, começa nessas missões com os amigos dele, tá tudo dando certo, porém um incidente em uma das missões, o seu amigo Buck Barnes acaba morrendo em uma missão dentro de um trem. Isso frustra bastante o Steve, mas ele nunca parou. E ele foi lá e continuou destruindo todas as armas do vilão. Enfim,
É isso. No fim do filme, o Steve descobre que o vilão tá fugindo, então com a ajuda da Peggy Carter, que nesse altura do campeonato, já o interesse amoroso dele e ajuda lá do coronel, que eu falei pra vocês, eu acho que é coronel, não lembro, ele vai atrás do vilão, do Johann Schmidt, e ele consegue subir no avião onde o Johann tá pilotando antes que ele decole. E dentro do avião, ele vai lá, eles começam a lutar, a brigar e pá, e muito soco, porrada e bomba, e o Tesseract lá dentro, e ele querendo fugir com o Tesseract. E a gente vai lá e descobre que o vilão, na verdade, é o Caveira Vermelha, que é o apelido dele, porque ele ficou todo deformado quando ele tomou o soro, e a aparência dele ficou igual de uma caveira vermelha, digamos assim. Então, o Caveira Vermelha pega o Tesseract na expectativa de tentar ganhar o poder de absorver a energia do Tesseract, e ele acaba desaparecendo, ele some. Ninguém sabe pra onde ele foi. E o Tesseract estava muito poderoso, muito cheio de energia, carregado, acaba caindo no chão do avião e derreteu o chão e caiu lá embaixo. Ninguém mais achou o Tesseract. Fica só o Steve dentro do avião, ferrou. Então o Steve, vê que o avião tá caindo, que o avião tá descontrolado, tenta controlar o avião, mas o avião não consegue ser controlado, e o avião vai lá, infelizmente, cai na água, e o Steve é dado como morto. Agora a gente vai avançar um pouquinho no tempo. Em 1945, o Howard Stark, na expectativa de encontrar o avião que o Steve caiu e o Steve, lá em uma região congelada, ele acaba achando o Tesseract, e ele funda, junto com a ajuda do governo, o Pegasus, que é uma fundação, um programa para poder cuidar do Tesseract, porque ele é um objeto muito forte, muito poderoso, e eles não sabiam como lidar com aquilo. Então o Pegasus foi um projeto para poder estudar, cuidar do Tesseract e, para que ele não caísse em mãos erradas, como ele caiu na Segunda Guerra Mundial. Em 1970, nasce o filho de Maria e Howard Stark. O nome dele é Anthony Stark e vai ficar conhecido como Tony Stark, mas a gente vai falar do Tony um pouquinho mais pra frente. Em 1991, infelizmente, Howard e Maria Stark morrem em um acidente de carro misterioso. Então, as indústrias Stark, que era a empresa do Howard Stark, que era uma das maiores empresas do mundo, ele era super rico, passa para Abdai Stein, que ele vai virar o senhor interino das indústrias Stark, enquanto seu filho, o Tony, não tem 20 anos de idade ainda. Então, nesse curto período de tempo, antes do Tony fazer 21 anos, quem fica cuidando das empresas Stark, das indústrias Stark, é o Abdai Stein, que era o braço direito e senhor interino do Howard Stark e das indústrias Stark. Aí vocês entenderam, né? Jesus, o tanto de Stark que eu tô falando nesse vídeo. Stark e Tesseract são as palavras que eu tô mais falando nesse vídeo, eu tenho certeza. Avançando um pouquinho mais no tempo, em 1995, nos acontecimentos de Capitã Marvel, a gente conhece a Verse, que é uma guerreira Kree, que é uma raça de guerreiros de outro planeta que atualmente estavam em guerra com os Skrulls, que era uma raça de alienígenas metamorfos, digamos assim, que eles podem assumir a imagem de outras pessoas. Um dia, uma missão mal sucedida entre os Kree e os Skrulls, a Vers vai parar na nave do chefe dos Skrulls, onde ela tá sendo, analisada. Porém, a Vers é super poderosa, é a Kree mais poderosa de tudo. Ela tem superpoderes, hype de superpoderes, e ela acaba conseguindo fugir e vindo parar aqui na Terra. Aqui na Terra ela conhece o Nick Fury, investigando mais sobre os Skrulls, ela acaba descobrindo mais sobre o passado dela. Descobre que na verdade o nome dela é Carol Danvers e ela era uma pilota da Força Aérea estadunidense. Porém, um acidente há 6 anos atrás com a doutora Wendy Lanson, ela acaba, sendo dada como morta e, enfim, ela perde as memórias dela. E procurando mais, cavando mais até o fundo. Enfim, e procurando mais, a Carol descobre que o nome verdadeiro da doutora Lawson era Marvel. Entendeu? Marvel. E a Marvel era a atual controladora do projeto Pegasus, que era aquele projeto que eu falei lá do Tesseract pra vocês. E a Marvel também era uma guerreira Kree, ou seja, ela era da mesma raça que a Carol, digamos. E ela tava daqui na Terra tentando pegar a energia do Tesseract, que eu falei lá pra vocês, já lembra? Que o Pegasus cuida do Tesseract? Então, ela vai pegando a energia do Tesseract para construir um motor para uma nave voar mais rápido que a velocidade da luz
e assim os Skrulls poderem fugir dos Krees e acharem um planeta bom para eles poderem viver. Ou seja, nessa altura do campeonato a gente já descobre que os verdadeiros vilões são os Kree e não os Skrulls. E a Mar-Vell queria ajudar eles. Porém, nisso ela tentando ajudar, ela acabou sendo morta pelos Kree lá naquele acidente que acharam que a Carol morreu, porque na verdade foi um ataque dos Kree contra a Doutora Mar-Vell. Aí nisso, antes de morrer, ela fala assim pra Carol, destrói o Tesseract. Não destrói o Tesseract, destrói aquele motor ali, que a energia dele é gerada pelo Tesseract. Você vai apontar a arma e vai destruir, porque senão os Kree vão pegar e vai dar ruim, enfim. Aí a Carol obedeceu e deu um tiro no motor que era feito a partir da energia do Tesseract. Nisso que ela dá um tiro, o motor se explode e a Carol sai tipo voando longe, mas ela acaba absorvendo toda a energia do Tesseract, ela acaba ficando super poderosa. Aí que ela ganha os poderes dela e os Kree, vendo que ela fica super poderosa, acaba pensando, ela vai ser boa pra gente. Nisso que eles pensam, ela vai ser boa pra gente, eles pegam ela, levam pros planetas do Kree, lá eles implantam memórias falsas na cabeça dela, pra ela não se lembrar do passado. E aí que ela perde a memória, que ela não sabe como ela foi parar naquele planeta, que ela não sabe como ela ficou super poderosa e não lembra do passado dela. Aí foi o ponto de partida do filme, a gente tem toda a explicação de como tudo aconteceu. Então, como a gente descobriu que os Kree, na verdade, são os vilões e os Skrulls são do bem, a Carol vai terminar a missão da Doutora Mar-Vell. Então ela vai em uma nave onde está o Tesseract, que a Doutora Mar-Vell foi muito esperta. Ela fez assim, vou deixar uma nave minha em órbita invisível ao redor da Terra e lá vou deixar o Tesseract, porque assim ninguém vai achar. Então a Carol, com os dois amigos dela e do Nick Fury, vai para aquela nave, chegou na nave, tem aquela batalha com os Kree, porque os Kree acham eles, ela consegue pegar o Tesseract, mas todo mundo quer o Tesseract, não pode pegar o Tesseract. Então o que acontece? A gatinha da Mar-Vell, que é na verdade uma alien, ela vai lá e engole o Tesseract. E tá com o Tesseract na barriga dela, ninguém percebe nada, ninguém sabe mais pra onde o Tesseract foi. A Carol vai lá, mexe a porrada no Kree, manda os Kree de volta pro planeta deles e acabou. É isso. Então a Carol fica com a missão de levar os Skrulls para um planeta melhor na nave que a Marvel construiu lá pra eles. E ela sai da Terra e fala que promete que vai voltar. O Nick Fury fica no comando da SHIELD, que é uma agência secreta aqui da Terra, e também fica com a gatinha da Doutora Mar-Vell, e ela que arranha o olho dele e ele fica sem o olho e dá ruim, tem que usar tapa-olho hoje em dia. Depois que Carol Danvers foi pro espaço, o Nick Fury iniciou o programa Vingadores, ele começou a escrever Iniciativa Vingadores, que a gente vai falar lá mais pro início, e a gatinha da Mar-Vell vai lá e cospe o Tesseract na mesa dele. Então o Tesseract passa a ser propriedade da SHIELD, a SHIELD vai guardar e estudar o Tesseract ali, vai ficar tudo guardadinho, bonitinho ali. Agora a gente vai avançar bastante no tempo e vai chegar em 2010 nos acontecimentos do filme Homem de Ferro. Lembra do Tony Stark, o bebezinho, filho do Howard e da Maria Stark? Então, ele cresceu e agora tá muito bilionário, riquíssimo, as indústrias Stark vendendo armas pra caramba, porque as indústrias Stark vendem armas, então tá tipo bilionário, riquíssimo, cheio da grana, podre de rico. Então um dia o Tony vai lá testar um míssil nos Emirados Árabes e ele acaba sendo sequestrado por um grupo extremista que começa a bombardear o comboio que ele estava, digamos assim. Até ele consegue, assim, digamos, fugir por enquanto, só que ele é acertado por estilhaços de uma bomba da própria indústria, o que fez ele ficar sem entender nada, porque as indústrias Stark não vendia bombas para grupos extremistas, não vendia bombas, tipo, para aquele intuito. Então ele não entendeu como as armas dele estavam ali. Então o Tony é sequestrado, ele quase morre com os estilhaços da bomba, porém um amigo de cela dele, que também tá lá confinado, sequestrado pelos terroristas, o Yansen, ele cria um tipo de dispositivo eletromagnético em que ele acopla no peito do Tony e ele faz com esse dispositivo não deixe os estilhaços da bomba chegarem no coração dele. Então os terroristas vão lá, chegam pro Tony e falam, então, o que eu quero de você? Eu quero que você construa esse míssil aqui super poderoso pra mim, eu vou te dar todos os materiais, você vai ter que construir pra mim.
Ao Tony, sem alternativa, ele falou, tá bom, e pegou o Yesen como ajudante dele, como auxiliar dele para construir esse míssil. Só que Tony Stark não é bobo nem nada, ele foi lá e começou a, em vez de construir o míssil que os terroristas pediram, começou a construir uma armadura em que ele pudesse fugir dali junto com o Yesen. Deu tudo certo, eles conseguiram construir essa armadura, porém na fuga o Yesen infelizmente veio a falecer. Quando o Tony Stark saiu da caverna em que ele estava sendo sequestrado, tipo, onde a cela dele ficava, ele acabou vendo um arsenal imenso de armas das indústrias Stark, e que ele ficou totalmente chocado e totalmente se sentindo culpado porque ele não sabia que aquelas armas faziam tanto mal, ele também não sabia como as armas dele foram parar ali. Então Tony vai lá, destrói tudo e consegue fugir dali voando com a armadura que ele fez. Aí o Tony é encontrado, felizmente, pelo exército estadunidense, é levado pra casa e beleza, estou bem, estou feliz. Só que, tipo, em vez dele ir direto pro hospital, pra casa, ele fala, marca uma coletiva de imprensa pra mim, que eu vou fazer um anúncio pra todo mundo. Então é isso que fazem, marca uma coletiva de imprensa pro Tony, ele tá super debilitado e ele fala que a partir de hoje, daquele dia, as indústrias Stark não iam produzir mais armas, porque ele viu quanto mal aquilo dali fazia, e quantas vidas tirou, e quanto mal fez pra ele, e não iam produzir mais armas, iam produzir outra coisa, ele não sabia que outra coisa ainda, mas não ia produzir mais armas. Isso, tipo, deixou todo mundo chocado e desagradou bastante o Obadiah Stane. Lembra do Obadiah Stane? Então, porque ele ficou, Tony, meu amigo, você é maluco, meu bem? Não, tipo, bem, com base no projeto da armadura que o Tony criou para poder fugir da caverna onde ele estava sendo sequestrado, sendo mantido refém pelos terroristas, ele foi lá e começou um projeto de uma armadura para ele, já que ele era um engenheiro super inteligente, super renomado, e para ele poder fazer o bem e poder compensar todo aqueles estragos que as armas das indústrias Stark causaram. Enfim, ele vai lá, anda super certo, consegue construir a armadura e consegue começar a se redimir, ou seja, como assim, Luiz? Ele começa a ir pros lugares onde tem as armas sendo vendidas ilegalmente das indústrias dele, ele vai lá e destrói as armas, ele vai lá e extermina os grupos terroristas que estão usando as armas dele e começa a fazer outras coisas pelas pessoas. Mas também nesse meio tempo, o Tony ele é afastado das indústrias Stark, porque todo mundo fala que ele não estava tendo bem, porque é tudo culpa de um estresse pós-traumático. Ninguém sabia que era o Tony que estava usando aquela armadura, que estava ajudando as pessoas pelo mundo. Então, essa pessoa que usa armadura e sai voando ajudando todo mundo ficou conhecido como Homem de Ferro. Oi, gente, estou com roupa diferente porque estamos num dia diferente. Estou gravando outra parte do vídeo que vocês estavam assistindo. Resumindo, vai ser o mesmo vídeo, mas estamos em dias diferentes porque o vídeo vai ser muito longo. Então, por isso que eu já falei pra vocês, esse vídeo deu muito trabalho. Tipo, eu fiquei uma semana inteira só assistindo o filme da Marvel, anotando tudo, conferindo se estava, tipo, tudo certinho, pra não mandar nenhum erro pra vocês. E se eu mandar algum erro por engano, me desculpa, porque eu sou humano e é isso. Então, por favor, já deixa seu like, se inscreve se você tá gostando do vídeo aqui até agora, porque, sério, deu muito trabalho mesmo. Esse vídeo era pra ser na semana passada, porém falei assim, não vai ser essa semana, e por isso que semana passada não saiu o vídeo, então tá saindo hoje. Mas enfim, eu espero que vocês gostem, porque deu muito trabalho. Curtam, compartilhem com seus amigos, comentem se vocês gostaram, porque o feedback de vocês, o comentário é muito importante. Compartilhem com seus amigos. E é isso, vamos continuar onde a gente parou. Então, como eu falei pra vocês, o Tony Stark ficou conhecido como Homem de Ferro, mas mesmo assim ninguém sabia que era ele que estava vestindo a armadura e ajudando aquelas pessoas. Depois de um certo tempo, Stark descobre que quando os terroristas o sequestraram, ele foi mandado para ser morto. E com a ajuda da Pepper Potts, que era a secretária dele e interesse amoroso do Tony, ele descobre que quem fez isso tudo foi Obadiah Stane, que era o braço direito dele, e que o mesmo afastou ele das indústrias Starks e também vendia as armas pros terroristas e pros grupos extremistas sem o Tony saber. Então tudo de ruim que aconteceu era culpa do Obadiah Stane. Então o Tony ficou boladíssimo com isso. Resumidamente, nessa altura do campeonato, Obadiah, não sei, o Stane já tava, tipo, furiosíssimo, boladíssimo com o Tony, que ele descobriu que o Tony era o Homem de Ferro. Então ele vai lá com, tipo, os mesmos projetos do Tony e constrói
uma armadura pra ele. Então ele vai lá, tenta cair no fight com o Tony, mas no final do filme ele acaba morrendo com a explosão de um reator, ele acaba morrendo na explosão de um grande gerador. Então, tipo, todo mundo fica feliz da vida e o vilão morreu, já morreu. Enfim, no final do filme, o Tony começa a ser questionado por que tava tendo uma briga de super armaduras lá na empresa dele, nas indústrias Stark. O Tony sendo pressionado pela imprensa e por todo mundo, ele vai lá e revela: então, gente, eu sou Homem de Ferro. E isso gera um burburinho em geral, todo mundo fica tipo, meu Deus do céu, o Tony Stark é o Homem de Ferro. E é isso, ele revela ser o Homem de Ferro e aí acaba o filme. Então, na verdade não acaba o filme, nos pós-créditos o Nick Fury, que agora já tá mais velho e com tapa-olho, ele vai lá e apresenta pro Tony Stark a iniciativa Vingadores. E o Tony Stark fica assim, não quero fazer parte disso não. E é isso. Aí acaba o filme. Em um espaço de tempo desconhecido, entre 2010 e 2011, o cientista Bruce Banner estava trabalhando junto com o exército para tentar reproduzir o soro do super soldado, aquele soro que deu poderes tipo pro Steve Rogers e transformou ele no Capitão América. Então, o Bruce Banner, convencido de que o soro ia dar certo, ele foi lá e aplicou nele mesmo. Porém, o soro não estava pronto e não deu certo. Então, o Bruce acabou se transformando numa fera verde enorme quando ele ficava com muita raiva e não se controlava. Isso causou muitos estragos, feriu muitas pessoas, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Chegando em 2011, nos acontecimentos de Homem de Ferro 2, a gente descobre que o governo está pressionando o Tony Stark por ele ter feito aquela armadura estacionando pessoas. Ele acha que a armadura do Tony pode ser um risco para a população. Só que o Tony prova que a armadura não causa, tipo, mal nenhum para as pessoas. Porém, o governo pressiona mais, falando que tem outras pessoas no mundo tentando reproduzir a armadura. Então o Tony vai lá mais uma vez e fala assim, então, a minha armadura é segura, é só minha, só eu sei como fazer. E essas pessoas que estão reproduzindo a armadura não estão tendo sucesso. Então, o governo falou assim, então já que a armadura não é um risco, por que você não dá um pouquinho das suas armaduras pra gente do governo? Então, tipo, eles queriam as armaduras do Tony pro Tony, tipo, pra poder usar elas como arma, entendeu? Tipo, queria que as indústrias Stark produzissem armaduras pro governo poder usar como arma. Mas o Tony vai lá, logicamente, e negocia a proposta. E uma das pessoas que estavam revoltadas com o sucesso do Homem de Ferro e do Tony Stark e das indústrias Stark era o CEO da concorrente das indústrias Stark, que era o James Hammer, tipo, CEO das indústrias Hammer, entendeu? É tudo sobrenome, gente. É sobre o teu sobrenome que é sucesso. Não é James Hammer, é Just Hammer. É diferente, calma, desculpa. E o Justin também queria reproduzir a armadura do Homem de Ferro pra ele poder, tipo, ficar mais famoso que o Tony e a indústria dele realmente conseguir crescer pra outro patamar. E assim ele poderia também vender as armaduras das indústrias Hammer pro governo. Mas um pouquinho longe dali, na Rússia, um homem chamado Ivan Vanko, ele perde o pai e ele fica muito furioso com aquilo e declara vingança contra o Tony Stark. Mas Luiz, por que ele declarou vingança contra o Tony Stark? Ele tá lá na Rússia, o que ele tem a ver com o Tony Stark? É isso que eu vou explicar pra vocês agora. Muito tempo atrás, o pai do Tony, Howard Stark, trabalhava com o pai do Ivan Vanko, que a gente vai chamar de Vanko pai, que eu não lembro o nome dele. Enfim, só que o Vanko pai, ele foi acusado de roubar algumas peças, tipo, para poder vender no mercado negro e espionagem. Então ele foi deportado, foi mandado de volta para a União Soviética. Lá ele se envolveu no alcoolismo, tipo, perdeu tudo, porque ele era um físico muito famoso e acabou morrendo na pobreza. E o filho dele, que é o Ivan Vanko, também era um físico muito renomado e muito famoso. Então ele prometeu que quando, tipo, tudo aquilo passasse, ele ia se vingar da família Stark por todo o mal que causou ao pai dele e a ele. Então, o único vivo da família Stark era o Tony. Então ele foi lá e declarou guerra contra o Tony Stark. Então Ivan Vanko foi lá e criou um reator que, tipo, parecido que o Tony tem acoplado no peito, o reator Ark, e ele fez um pra ele e desenvolveu tipo não uma armadura, mas chicotes elétricos para que ele pudesse se vingar do Tony. Então, tipo, um uniforme especial, uma roupa especial para que ele pudesse se vingar do Tony. Porém, mais preocupado do que com o governo, o Tony estava com a sua saúde.
porque o reator Arc que estava aqui no peito dele acoplado usava muita energia quando, tipo, o Tony estava dentro da armadura. Então isso prejudicava demais a saúde do Tony. O Tony realmente estava muito fraco, o Tony estava morrendo. Então, preocupado com isso, ele passou todas as indústrias Stark, do controle das indústrias Stark, para Pepper Potts, que era então a atual ex-secretária dele e a atual namorada dele. Então ela vira a CEO das indústrias Stark. E ele não revela esse tipo pra ela, que tá doente. Ele só fala, agora é seu. Então, sem uma secretária, o Tony vai lá e contrata uma nova. O nome dela é Natalie Hushman. E ela é super especial, fala várias línguas, super linda, super... Então, a Natalie agora vai ser a nova secretária do Tony Stark. Tudo piora um pouco quando o Stark vai participar de uma corrida em Mônaco, dentro de alguns, tipo, uma corrida de Fórmula 1. E as indústrias Stark também têm carros de Fórmula 1, vale lembrar. Então ele vai lá, entra em um dos carros das indústrias Stark e começa a disputar essa corrida em Mônaco. Mas o Ivan Vanko acaba invadindo o circuito e lutando lá com o Tony, tipo, pá, 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 com o chicote, e destruindo tudo. E então, até que o Tony vai lá, consegue vestir a armadura do Homem de Ferro e consegue destruir o Vanko. E o Vanko vai lá e é preso. Mas logo o Ivan consegue fugir com a ajuda, sabe de quem? De Justin Hammer. Por quê? Porque o Justin viu que como o Vanko conseguiu reproduzir o reator Arc do Homem de Ferro, ele poderia ajudar a reproduzir as armaduras do Homem de Ferro para poder criar, tipo, as armaduras das indústrias Hammer, e isso iria, tipo, dar dinheiro pro Vanko. E, tipo, ninguém ia saber que o Vanko tava ali, porque o Vanko foi dado como morto. Enfim, ia ser bom para os dois lados, porque o Vanko tinha o cérebro e o Justin tinha o dinheiro. Então aí começou uma aliança entre os dois. Mas o Tony tava muito em perspectiva de vida, então ele começou a aloprar, fazer festas, porque ele achou que ia morrer. O amigo dele, que era o James Rhodes, falou tipo, Tony, eu arrisquei meu trabalho por você, tipo, eu tô do seu lado, contra o governo, porque o James Rhodes era militar. Só que o Tony tava, tipo, aloprando demais. Aí um dia, numa festa de aniversário do Tony, que ele tava, tipo, muito doidão, aloprando muito, o James foi lá, vestiu uma das armaduras do Tony e os dois começaram uma briga imensa na mansão Stark. Aí foi uma destruição geral, uma destruição total, e o James levou essa armadura que ele pegou do Tony pro governo. E lá o governo foi tipo, parabéns, você deu pra gente o que a gente queria. E essa armadura que o James levou para os militares, pro governo, eles iam aperfeiçoar com materiais e armas das indústrias Hammer. Depois do Tony descobrir que ele tava aloprando demais, tava muito doidão, ele falou, eu preciso viver, mas eu preciso viver de alguma forma. E com a ajuda do Nick Fury, que deu uma luz assim pra ele conseguiu descobrir um novo elemento que possibilitasse ele de usar o reator Arc e não prejudicasse a saúde dele. Então ele descobriu um novo elemento, deu tudo certo, tudo bonitinho, beleza. E logo a gente descobre que essa secretária do Tony, a Natalie, na verdade se chama Natasha Romanoff, e ela é uma agente especial da SHIELD, lá, lembra da SHIELD? Então, ela trabalha lá junto com o Nick Fury e ela é conhecida como Viúva Negra. E a gente vai falar da Viúva Negra mais pro futuro, porque a Viúva Negra é muito importante. Natasha. E uma noite de eventos na qual os investidores, as empresas estavam apresentando suas inovações, o Justin Hammer apresentou lá as armaduras que o Ivan Vanko construiu para as indústrias Hammer, falando que ele era o futuro dos Estados Unidos e aquelas armaduras não eram tripuladas e iam servir aos Estados Unidos da América, ou seja, iam servir à Marinha, à Aeronáutica, às Forças Armadas, não era isso? Acho que era. E também ao Exército. Aí todo mundo ficou tipo, esse cara é o cara. Mas ninguém sabia que ele tava lá, né, tipo, fazendo um monte de coisa errada. E eles ainda falaram que essas armaduras não tripuladas precisavam de um comandante que tivesse uma armadura tripulada. E essa pessoa seria o James, que era o amigo do Tony, que estava vestindo a armadura que ele pegou do Tony. Então essa armadura estava toda aperfeiçoada, cheia de armas das indústrias Hammer, e ele ficou conhecido como máquina de combate. Porém, o que ninguém sabia é que depois de uma discussão entre o Justin e o Ivan Vanko, o Ivan foi lá, hackeou o sistema das armaduras, deixou as armaduras doidonas e começou todo um caos no evento, onde as armaduras atiravam para todo canto e as pessoas ficavam com medo, desesperadas. E o Tony falou, vou ter que resolver isso.
Então o Tony foi lá, vestiu a armadura do Homem de Ferro, foi lá no local do evento, começou a lutar contra as armaduras, destruiu um monte. E a Natasha Romanoff, que é a Viúva Negra, ficou na função de ir nas indústrias Remy, lá na fábrica das indústrias Remy, achar o Ivan Vanko e, tipo, cortar aquele hacker que ele fez nas armaduras. Ela chega lá, consegue cortar e desativar as armaduras, porém ela não acha o Ivan Vanko. Nisso, o Ivan aparece com uma armadura toda aperfeiçoada para poder lutar com o Tony, porém ele não contava que seu amigo James Rhodes tava lá com ele, então os dois lutaram juntos, os dois fizeram as pazes e conseguiram destruir o Ivan Vanko, conseguiram derrotar o Ivan. Então nessa altura do campeonato o Ivan já estava derrotado, o Justin Hammer foi preso por todos os crimes que ele cometeu junto com o Ivan Vanko. E o Tony Stark finalmente fica com a Pepper Potts, que era o interesse amoroso dele e secretária. E é isso que acontece basicamente no filme. Aí na cena pós-crédito a gente descobre que um dos trabalhos da Natasha Romanoff, a Viúva Negra, quando ela fingia ser secretária do Tony, era fazer um relatório sobre ele para saber se ele era apto ou não para poder participar da iniciativa Vingadores. E ela vai lá, faz um relatório meio que esculachando ele, tipo, não esculachando, mas falando que ele era egocêntrico, que ele só pensava nele mesmo, que ele era, como é que se fala? Individualista, mais ou menos isso. Ele não é aprovado para participar da iniciativa Vingadores. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo mais longo, mas eu tenho certeza que se você assistiu até aqui, você gostou. Vai ter parte 2 desse vídeo, que ainda faltam 3 filmes para poder completar a fase 1 da MCU, que é o Incrível Hulk, Thor e os Vingadores. Então já ficam preparados que vai ter um próximo vídeo com a continuação desse. Não sei quando, mas se vocês gostarem, eu vou fazer ele logo. Assistam os filmes que eu falei aqui pra vocês, eles estão disponíveis no Disney Plus, lá tem todos os filmes da Marvel, então eu acho que vocês vão gostar bastante. E é isso, gente, se inscreve aqui no canal, deixa um like, compartilha com seus amigos, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo, vocês não têm noção do trabalho que deu. Então é isso, gente, me siga aqui no Instagram, porque tem várias coisas legais lá, então, sério, me segue no Instagram, vou ficar muito feliz se vocês me seguirem lá também. O link dele também vai estar aqui na descrição. Me deixe nos comentários sugestões de vídeo que vocês querem ver. E é isso. Uma feliz Páscoa para todos vocês. Até semana que vem. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau!